Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, diz assim a palavra do Evangelho, o apóstolo Paulo inspirado. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Amém. Irmãos, na maioria de suas cartas, a saudação inicial do apóstolo Paulo é seguida por palavras de gratidão dirigidas à igreja, a quem escreve. Por exemplo, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse, primeiramente, antes de dizer qualquer coisa, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos nós. Escrevendo aos Filipenses, ele disse, dou graças ao meu Deus sempre que me recordo de vós. Até mesmo a igreja de Corinto, meus irmãos, a despeito de sua imoralidade, de suas contendas, ouviu de Paulo, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. No entanto, com os Gálatas o tom do apóstolo Paulo é diferente. Ele não inicia com palavras de gratidão, palavras gentis de agradecimento. Sua postura, crianças, olhem para mim. Sabe quando o pai e a mãe de vocês cruzam o braço, vocês fizeram uma coisa errada? Hein, Azaf? Papai e a mamãe olham assim, eu estou muito desapontado com o que vocês estão fazendo. Não é, Sara? Eu estou muito decepcionado. Esse é o tom do apóstolo Paulo. Ele está decepcionado com os Gálatas. E quanto à sua atitude, meus irmãos, um comentarista é preciso quando ele diz, não há espaço para ação de graças quando os Gálatas estão abandonando o Evangelho. Não há porquê ações de graças ao início da carta. É por isso que ao invés de bênção e gratidão, Paulo entrega 2 anátemas. Tomado pela urgência, ele pretendia impedir os Gálatas de caírem do Evangelho da Graça para abraçar um falso Evangelho. E nesta breve perícope, sua intenção não é outra senão firmar o fato de que não há outro Evangelho, além daquele que Cristo confiou aos apóstolos. Preste atenção, olhe para mim. E aqui ele ensina o que acontece com quem abraça um outro Evangelho e com quem perverte o Evangelho anunciando um outro que não o das Escrituras. Então guarde, o tema do sermão da noite de hoje é não há outro Evangelho. Porque os Gálatas corriam sério perigo, irmãos. As palavras do apóstolo Paulo aqui servem de repreensão, servem de alerta às igrejas da Galácia, mas à igreja de Cristo hoje. A começar pelo seguinte alerta, ouça versos 6 e 7. Quem segue um falso evangelho se afasta de Cristo e da sua graça. Quem segue um falso evangelho se afasta de Cristo e da sua graça. Mais uma vez, eu peço que você volte seus olhos para o verso 6, quando o apóstolo Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como eu disse, queridos, ao contrário de suas epístolas, Gálatas não tem palavra de gratidão ao início. E há um motivo óbvio para isso. O apóstolo Paulo recebeu um relatório acerca da situação das igrejas da Galácia. E um relatório extremamente preocupante. A notícia era, Paulo, os Gálatas estão acrescentando a lei de Moisés ao Evangelho de Cristo. Esse era o ensinamento dos judaizantes legalistas, que acrescentavam, faziam acréscimos ao Evangelho pregado por Paulo. E diante disso nós o vemos abismado, queridos, perplexo, indignado com a rapidez com a qual os Gálatas estavam desertando o Evangelho. Eu não sei se você já ouviu esse termo, desertar. Ele é uma expressão que captura bem o sentido do que Paulo quer dizer com estejais passando aqui na nossa versão. No contexto militar, meus irmãos, desertar descreve a traição de um soldado. Aquele soldado que está confiado a um campo na batalha e ele abandona o seu posto. Mais tarde, essa expressão ela foi usada para se referir àqueles que abandonam sua fé e sua religião. Eles são desertores. Então Paulo está dizendo aos Gálatas
que eles estavam traindo a sua fidelidade a Jesus Cristo e passando para o outro lado. E isso, meus irmãos, rapidamente. O que tanto espanta como deixa Paulo indignado. Eles estavam passando rapidamente. Muito provavelmente, não fazia muito tempo desde quando Paulo esteve com eles pela última vez. Quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos o relato da primeira viagem missionária. Nós vemos o que Deus fez entre os Gálatas. O apóstolo Paulo presenciou Deus os levando à salvação, à fé. Só que agora, queridos, eu acho interessante, um comentarista fez essa observação, ele diz assim: o sentimento de Paulo é semelhante ao sentimento de Moisés, que desceu do monte e percebeu o povo adorando o bezerro de ouro. Mesmo depois da grande libertação do Egito, de tudo que viram, o Senhor disse a Moisés: vai, desce. Moisés estava com o Senhor no monte. Aí ele disse: desce, Moisés, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu, se desviando do caminho que eu havia lhe ordenado. E o texto de Êxodo faz questão de destacar: o Senhor disse, depressa se desviou, assim como os Gálatas. A diferença é que, em vez de jogar tábuas no chão, Paulo escreve. Ele escreve uma carta antes que fosse tarde demais. Perceba um detalhe muito importante, olhe para o verso 6. Ele diz no presente: admira-me que estejais passando. Sabe por que Paulo descreve o afastamento deles no presente? Ele diz: vocês estão passando para outro evangelho, porque o processo de apostasia não estava concluído. A queda não havia acontecido definitivamente, ela podia ser interrompida. E é para isso que Paulo escreve, para impedi-los de cair. E a carta aos Gálatas é como se fosse um grito, o apóstolo dizendo: não dê mais um passo, volte, retroceda imediatamente. Então, irmãos, as palavras de Paulo revelam a gravidade da situação. Entenda, abandonar o evangelho não significava simplesmente desertar de uma instituição, abandonar uma ideia ou filosofia. Não, Paulo diz: Gálatas, vocês estão abandonando o próprio Deus. Vocês estão deixando aquele que o chamou da graça de Cristo, ou na graça de Cristo. Quando ele fala que Deus os chamou, meus irmãos, ele está falando do chamado Salvador. Deus os chamou à salvação. Então, ao se afastarem do ensino de Cristo, vocês não estão deixando uma instituição, vocês não estão trocando uma ideia por outra, vocês estão se apartando do próprio Cristo e da sua graça. Quando vocês adotam para si um falso evangelho de mérito humano, vocês desprezam a graça manifesta na obra redentora de Cristo. Paulo então acrescenta no verso 7, veja o verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, nós ouvimos muito esse termo, o evangelho, mas o que Paulo quer dizer com esse termo? Vale dizer que o apóstolo Paulo, em todo o Novo Testamento, foi o autor que mais utilizou, que mais referiu-se ao evangelho. E você deve saber que o significado literal é boas novas. Evangelho é uma boa nova. E o primeiro verso do Evangelho de Marcos, irmãos, a primeira sentença é, escute, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A ideia é que Jesus Cristo é tanto o autor como o conteúdo do Evangelho. No entanto, o Evangelho é também uma mensagem, uma proclamação. E quem foi o primeiro pregador do Evangelho? O próprio Cristo. Cristo anunciou o Evangelho de Deus dizendo: o tempo está próximo, está cumprido. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. Logo, meus irmãos, na teologia do Novo Testamento, o Evangelho é o cumprimento da Escritura e das promessas do Antigo Testamento que dizem respeito ao Messias prometido por Deus, Jesus Cristo. O Evangelho contempla os fatos históricos da vida, da encarnação, do nascimento, da obediência, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e de todos os efeitos redentivos e benefícios desses atos. O que significa que, especialmente nos escritos de Paulo, irmãos, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é um anúncio sobre Cristo.
E a proclamação do Evangelho é o meio, é o poder de Deus para salvar, olhe para mim, todo aquele que nele crê. No final do verso 7, Paulo chama de Evangelho de Cristo, justamente para reforçar, este Evangelho é sobre Cristo. E ele me foi dado por Cristo. Ele é de autoria de Cristo. Este Evangelho pertence. Foi este Evangelho que os Gálatas ouviram e receberam, e é deste Evangelho que eles estão desertando no momento em que a carta é escrita. Só que para Paulo evitar o mal entendido, ele acrescenta o seguinte no verso 7, dizendo, o qual não é outro. O que é que ele está querendo dizer? Basicamente, não há outro Evangelho. Tudo que se chama de Evangelho não passam de perversões do único e verdadeiro Evangelho. Os judaizantes perturbadores, veja o que eles fizeram, saíram de Jerusalém, foram até a Galácia para perturbar, com heresia, as igrejas da região. Só que o problema era, irmãos, eles chamavam a mensagem deles de Evangelho. Eles a chamavam de Evangelho, só que nada mais era do que uma perversão do verdadeiro. Esse falso Evangelho anunciado aqui, ele passa a existir quando se vira o verdadeiro Evangelho de cabeça para baixo. Quando se inverte o fundamento da graça para a lei, da fé para a circuncisão. Então, irmãos, embora os judaizantes chamem sua mensagem de Evangelho, Paulo faz questão de dizer, não há outro Evangelho. Este anunciado por esses perturbadores, ele é uma perversão, uma falsificação do verdadeiro e único Evangelho da graça. E aqui eu quero fazer duas aplicações à igreja, por favor. Guarde a primeira. Querido irmão, só há um Evangelho no qual devemos crer. Só há um Evangelho no qual devemos crer. E talvez você me ouça falar isso, se você diz, isso é óbvio para mim. Mas isso não é consenso, querido. Ainda mais em razão do pluralismo deste mundo. Pluralismo este que se infiltrou nos meios religiosos, no pensamento religioso. Muitos, vocês verão, inclusive evangélicos, pessoas que se dizem evangélicas, dizendo, muitos caminhos, ou todos os caminhos levam a Deus. Ou ainda aqueles que argumentam dizendo, o evangelho deve ser adaptado, deve ser mudado conforme os tempos e as culturas. Se queremos alcançar novos contextos, precisamos mudar o conteúdo do evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo jamais concordaria com isso. Agora preste atenção, sabe qual é o grande desafio? É que todos os falsos evangelhos são também chamados de evangelho. O que é que eu quero dizer? Eles pregam um Cristo diferente do da Bíblia, mas ainda assim eles o chamam de Jesus. Eles usam o mesmo vocabulário do evangelho: fé, graça, salvação. Mas embora pareçam, nada mais são do que perversões do verdadeiro evangelho. Você quer um exemplo? A igreja de Roma. Outras seitas, elas pregam dizendo, Jesus Cristo é o Salvador, e devemos crer nele para a salvação, para então logo adicionar dizendo, mas precisamos obedecer, observar as obras da lei e os mandamentos da Santa Igreja. Eles chamam Jesus de Salvador, eles falam que precisa ter fé, mas somam a isso as obras da lei, e dizem, sem obediência à lei, você não será salvo. Tem uma versão mais secular desse evangelho, olha só, preste atenção, sabe qual é a versão mais secular deste evangelho? Você provavelmente já ouviu. Pouco importa o que você crê. As suas crenças e convicções não são importantes, desde que você seja uma boa pessoa, que você ame o próximo. Você já ouviu alguém dizer isso? Será que um dia você já falou isso? Pois bem, querido, qual é o problema desse tipo desse perverso, desse falso evangelho? É que a morte de Cristo perde todo sentido. Afinal de contas, se eu sou capaz de me salvar, se praticando o bem eu serei salvo e aceito por Deus, eu não tenho necessidade de um Redentor. Tudo se resume ao que eu sou capaz de fazer. É o que dizer do Evangelho da Prosperidade? Das seitas neopentecostais, irmãos, você entra num desses recintos e eles vão estar anunciando, dizendo, Jesus é o caminho. Assim como nós o fazemos, mas Jesus é o caminho para quê? E aí eles então pervertem o Evangelho dizendo, Jesus é o caminho para a realização material. Jesus é o caminho para a realização pessoal, familiar, profissional. E eu os exorto, olhe para mim, não importa
quão bom pareçam, mesmo que sejam chamados de evangelho, que se utilizem dos mesmos jargões, não passam de perversões, de falsificações do único e do verdadeiro evangelho de Cristo. Todos eles, irmãos, sem exceção, eles tiram o foco de Cristo. Eles desprezam a graça de Deus. Eles fazem do mérito humano a condição de obter aprovação diante do Senhor. Não podemos nos deixar enganar. Não seja tolo, não seja inocente. Nem tudo que se chama evangelho é o evangelho de Cristo. Mas pastor, como eu posso ter certeza de que eu creio no evangelho verdadeiro? Ou de que eu estou recebendo via pregação o evangelho de Cristo? Como é que eu posso saber? Escute, preste atenção, tem 2 testes que você pode aplicar. O primeiro teste é o teste do conteúdo. Será que o evangelho que estamos ouvindo, irmãos, ele exalta a livre graça de Deus, a salvação de pecadores? Ou será que o evangelho que estamos ouvindo e no qual cremos é um evangelho que exalta a capacidade do homem de se aproximar de Deus por suas próprias obras? O verdadeiro evangelho, ele tem como foco a Cristo, a sua obra perfeita, por meio da qual nós somos gratuitamente perdoados e reconciliados com Deus. Este é o verdadeiro evangelho. É nisso que você crê? É o que tem sido anunciado de púlpito nesta ou na igreja de onde você congrega? O primeiro teste é o teste do conteúdo. O segundo teste é o teste da fonte do evangelho. Irmãos, de onde o pregador tira a sua mensagem? Das escrituras ou das fontes deste mundo? É um evangelho baseado na Bíblia ou nas últimas tendências? Nas filosofias e agendas deste século? O pregador anuncia o mesmo evangelho de Cristo e dos apóstolos, registrado nas escrituras. Ou é uma mensagem diferente? Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com o que ouvimos e quem ouvimos. Aplique o teste do conteúdo e o teste da fonte do evangelho. Mas por que, pastor? Por que tanta insistência nisso? Aí eu chego à segunda aplicação e eu quero que você não esqueça disso. Porque se você abraçar um falso evangelho de obras, você vai se afastar de Cristo, da sua graça. Abraçar um falso evangelho é apartar-se da graça de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo está tão indignado com os Gálatas nesta ocasião. Crianças, olha só para mim. Presta atenção. Alice, Davi. Crianças, imagina o seguinte, ó. João. Prestando atenção, João. Crianças, imaginem a seguinte situação. Vocês ganham um presente que vocês queriam muito. Imagina assim. Um presente que você queria muito, você precisava muito dele. Aí quando essa pessoa vem entregar o presente a você, Caleb, em Sara, imagina, ele vem entregar o presente para você e você diz assim: eu não quero esse presente. Maria, eu não quero. E aí quando a pessoa pergunta a você: por que, Eric? Aí você responde dizendo assim: porque eu mesmo quero comprar ele para mim. Eu não quero que você me dê, eu quero comprar. O que vocês acham? Isso é uma atitude muito feia, não é? Seria muito feio, muito desagradável recusar um presente, não é? Sara, era o que os Gálatas estavam fazendo. Exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam trocando a graça de Deus por um falso evangelho de obras. Eles estavam ultrajando o Senhor, desprezando a maravilha da sua graça. Meu irmão, entenda, há uma razão pela qual o evangelho é chamado de evangelho. Porque ele é chamado de boa notícia. Você sabe por que é uma boa notícia? Me permita deixar isso claro para você. Porque o evangelho é a solução de Deus para pecadores incapazes de serem salvos por suas próprias obras. Ele é uma boa notícia para pecadores que são incapazes de acessar o céu. Abraçar o evangelho da Bíblia é uma admissão: eu dependo exclusivamente de Cristo para ser salvo. Não há nada que possamos fazer, meus irmãos. Nossas obras e atos de justiça não são levados em conta. É pela graça. Deus nos olha, nos aprova e nos recebe para si, não em razão do que fazemos e do que somos, mas de quem Cristo é e do que Ele fez em nosso favor.
E é assim que o apóstolo Paulo define a graça, escrevendo aos Romanos. Ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Porque, do contrário, a graça já não é graça. Olha só que coisa mais simples. Olha a lógica simples que o apóstolo Paulo emprega. Se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, não há como encaixar graça e obras no Evangelho. São ideias antagônicas, irmãos. Ou eu sou salvo pela graça de Deus, ou eu sou redimido, justificado pela minha própria justiça. As duas coisas não coexistem no Evangelho, elas não andam juntas. Ou você ouça, ou obedecemos perfeitamente toda a lei, sem deixar uma única vírgula sem cumprimento, o que não somos capazes de fazer. Ou nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Não existe isso, querido, de Cristo iniciar a minha salvação e eu completá-la com minha obediência. Deus toma iniciativa, Deus torna a justificação de pecadores possível. E se não fosse o Senhor, olhe para mim, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos ainda em nossos pecados. Mas sabe o que aconteceu? Meus irmãos, a doce, a soberana, poderosa e irresistível graça de Deus nos alcançou. E Ele decidiu mostrar misericórdia a miseráveis como nós. E com base na vida perfeita, na morte vicária, cruenta de seu Filho, Ele te oferece, pecador, Ele nos oferece, igreja, vida eterna, perdão de pecados, paz com Deus, graça. O Evangelho das Escrituras é o Evangelho da graça. Por isso eu alerto: afastar-se da graça, recusar a graça oferecida neste Evangelho, é a maior tolice que alguém pode cometer. Porque rejeitar este Evangelho é se colocar sob o jugo pesado, condenatório da lei de Deus. Não se esqueça, me permita ser muito simples. A lógica é assim com a lei: obedeça perfeitamente, cumpra rigidamente e perfeitamente todos os mandamentos, e você será justificado. Somos capazes de fazer isso? Somos capazes de, por nossa própria justiça, sermos aprovados diante de Deus? Ou recebemos a salvação como um presente da graça, ou nos afastamos da graça e caímos em condenação? E esse crente, escute, esse é um risco que nós corremos, meus irmãos, se abandonarmos o Evangelho da graça. Se por um dia você se deixar seduzir, se em dado momento você se deixar persuadir por um falso evangelho de obras e você passar a depender de si, a exemplo dos Gálatas, igual aos Gálatas, o que vai acontecer, queridos? Vamos nos afastar daquele que nos chamou da graça de Cristo. Nós vamos desertar, vamos trair a Jesus Cristo, vamos negar o nosso batismo e o juramento de fidelidade que fizemos a Ele. Não, queridos, que Deus nos ajude, que Ele nos mantenha firmes em Cristo, que não nos apartemos de sua graça, e para isso precisamos estar firmes no único e verdadeiro Evangelho. Amém? Nós estamos meditando no tema: não há nenhum outro Evangelho. Vimos primeiro que quem segue um falso Evangelho se aparta de Cristo e da sua graça. Segundo e último lugar, versos 8 e 9. Quem anuncia um falso Evangelho está sob a maldição de Deus. Quem anuncia um falso Evangelho está sob a maldição de Deus. Diz assim o verso 8: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um Evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema. Seja anátema. Queridos, para deixar muito claro que não há outro Evangelho além daquele anunciado por Cristo, confiado aos apóstolos para pregá-lo. O apóstolo Paulo, ele decide agora argumentar a partir de uma situação hipotética. Vamos trabalhar uma situação hipotética, dizer: imagine, suponha que um dia Paulo, retorne à Galácia. Só que dessa vez eu vos anuncio um evangelho diferente daquele que eu preguei pela primeira vez. Ora, nós estamos falando de um apóstolo, de um porta-voz oficial de Cristo. Vamos além? E se um anjo descer do céu com uma nova revelação de salvação, propondo um caminho de salvação que não aquele ensinado no Evangelho de Cristo? O que deveríamos fazer? Como vocês, Gálatas, deveriam reagir? Aí Paulo diz:
independente de quem seja, o mensageiro e a mensagem devem ser rejeitados, amaldiçoados. Amaldiçoados. Qualquer um, queridos, que proclama um evangelho, além daquele que diz somente Cristo para a salvação, somente por meio da fé, somente a graça de Deus, ele está sob a maldição do alto, mesmo que seja um apóstolo, mesmo que seja um anjo do céu. Aí, como se não fosse o bastante, ele dá ênfase no verso 9. Ele diz: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Preste atenção, olhe para mim, por favor. O verso 8 é hipotético. Ele está dizendo: se ainda que nós, um anjo, venha e pregue o evangelho. No verso 9 ele trabalha com uma situação de fato. Se alguém vos prega, ou seja, ele está falando em cima do contexto das igrejas da Galácia. Estava acontecendo aquilo. Estavam pregando um evangelho que vai além do que eles receberam de Paulo. E o apóstolo Paulo é enfático: qualquer um que anuncie um evangelho modificado, adulterado, com acréscimos, invenções, seja anátema. Meu irmão, minha irmã, você tem ideia do peso dessa palavra? Quando o Antigo Testamento ele foi traduzido para a versão grega, que se chama Septuaginta, o termo anátema ele foi usado para todas as situações em que Deus separava uma pessoa, coisas ou uma cidade inteira destinada à destruição. Então, o que era o anátema? Que correspondia a um termo hebraico. Para que servia esse termo? Para dizer: essas coisas estão separadas para a destruição. Eu vou destruir. Estão sob maldição divina. Aí Paulo emprega aqui. Então é muito importante que a gente entenda o seguinte: quando ele está dizendo seja anátema, olha para mim, ele não está dizendo assim, que ele seja excomungado da igreja. Não somente. Ele não está dizendo somente, que ele seja desligado, apartado do corpo visível de Cristo. Essa é uma implicação. Porque quem prega um falso evangelho não pode fazer parte da comunhão dos santos. Mas o que Paulo está dizendo é ainda mais pesado. Ele está dizendo: quem perverte o verdadeiro evangelho está sob a maldição de Deus. Ele é um alvo do juízo e da ira divina. E um detalhe, olhe para mim, preste atenção, por favor. Paulo está rejeitando a possibilidade de algum dia Deus dar um novo evangelho. Seja por meio dos apóstolos, seja por meio de um anjo vindo do céu, Deus não dará um novo evangelho, porque este evangelho pregado por Paulo, confiado por Cristo, ele é o único evangelho verdadeiro e que salva. E se porventura alguém apareça anunciando um novo evangelho, diz Paulo, que vai além deste, que vai além de Cristo, que vai além do que está registrado nas Santas Escrituras, não importa quem seja, Paulo diz: se for eu, sou merecedor do inferno. Maldito seja, anátema. Anátema. E aqui eu quero ir, irmãos, às aplicações finais, 2 aplicações. Prestem muita atenção. A mensagem do Evangelho está acima dos seus mensageiros. A mensagem do Evangelho está acima dos seus mensageiros. E o que eu quero dizer é muito simples. A credibilidade e a autoridade da mensagem não depende de quem prega ela. Não depende de quem a anuncia. O Evangelho é a verdade, o Evangelho é poderoso, não porque Paulo pregava, não porque o apóstolo Pedro pregava, não porque Calvino, Lutero, John Owen, Spurgeon, seja quem for. O Evangelho não é verdadeiro por conta da autoridade, do peso de seus mensageiros. O Evangelho é verdadeiro porque Deus é o seu autor. O Evangelho é o verdadeiro porque Deus é o seu autor. E uma vez que este fato é verdade, é por isso, irmãos, que este Evangelho é poderoso para salvar o que crê. É por isso que a proclamação deste Evangelho é acompanhada do poder do Espírito Santo. Então a autoridade de um pregador está condicionada à sua fidelidade ao Evangelho. Entenda uma coisa: um pregador ele não tem autoridade nenhuma intrínseca sobre a igreja. Nenhuma. Sua autoridade sobre a igreja depende da sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. E no momento que ele se torna porta-voz das boas novas, ele é revestido de autoridade da parte de Deus. Olhe para cá, e nessas condições, você deve ouvir
receber e se submeter com fé à pregação do Evangelho de acordo com as Escrituras. Mas, pastor, olhe bem, se estamos tratando de alguém que não prega o Evangelho de Cristo, o Evangelho dos Apóstolos, por mais eloquente, inteligente, famoso que seja, nós não lhe damos ouvido, seja maldito, amaldiçoado por perverter o santo Evangelho. Por isso eu faço um alerta a vocês, queridos, tomemos cuidado com os pregadores aqui ouvidos. Seja criterioso, se certifique que você está ouvindo realmente o Evangelho. Lembre-se, nem tudo que é chamado de Evangelho é o Evangelho de Cristo. Além do mais, dê prioridade ao ministério de ensino e pregação na igreja local. Irmãos, muitos crentes subestimam a importância de toda semana você ouvir o Evangelho pregado. E você se sentar sobre o ministério e ouvir pregações centradas em Cristo é uma das coisas mais importantes para o bem da tua fé. E você, crente, como eu, nós temos memória curta. O que é que isso significa? É que você, com frequência, você precisa ser lembrado da maravilhosa graça de Deus. Você precisa ser recordado de que não somos salvos pela nossa obediência, mas porque Jesus obedeceu em nosso lugar. Mas porque Jesus pagou a pena pela minha desobediência na cruz do Calvário. Todo pregador, meus irmãos, que anuncia um evangelho diferente deste, merece o inferno. Seja um anjo do céu, seja o apóstolo Paulo, seja o pastor de vocês. Quem prega um evangelho diferente desse, seja amaldiçoado e que arda no inferno para todo sempre. Porque perverter o evangelho de Cristo é um ultraje contra o Senhor Deus. Eu digo mais, guarde-se de atrelar a credibilidade do Evangelho aos homens. Do tipo assim, eu acredito no Evangelho porque é o que o meu pastor prega. Eu acredito no Evangelho porque é o que anuncia o meu pregador favorito na internet. Eu acredito no Evangelho porque foi o que aquele famoso teólogo ensinou nos seus tratados. Bem, eu concordo que essas coisas têm a sua importância. Mas, meus irmãos, eu creio no Evangelho. Eu permaneço no Evangelho porque Deus é o seu autor. E este Evangelho está revelado nas Santas Escrituras. É Deus quem confere autoridade e reveste este Evangelho de poder. Você já teve a experiência de ouvir? Todos nós já ouvimos pregações sofridas, irmãos. Porque às vezes o pregador não é um bom comunicador. Né? Ainda que a gente não possa supervalorizar artifício retórico, comunicação, essas coisas não são as mais importantes. Mas às vezes é difícil ouvir um pregador que não tem um sermão expositivo organizado, que não tem uma boa capacidade de comunicação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nunca esqueça disso. O Evangelho é tão poderoso que mesmo na boca de um pregador renomado ou nos lábios de um desconhecido, ele é o poder de Deus para salvar o que prega. O poder dele não está vinculado àquele que prega, ao talento, à oratória do que prega. Ele é poderoso porque ele é a mensagem de Deus para salvar pecadores. Os mensageiros, irmãos, os mensageiros passam, eu vou passar. Os pregadores que ouvimos na internet, eles vão passar. Sabe o que vai acontecer? A mensagem vai permanecer. E a mensagem vai continuar salvando pecadores, reunindo os eleitos de Deus até o dia da consumação dos tempos. Mensageiros passam. O Evangelho permanece. Maldito seja quem perverte este Evangelho. Segundo e último lugar, queridos, cuidado com qualquer mensagem que acrescente algo ao Evangelho de Cristo. E esse aqui é um alerta para o fascínio com novas revelações. E é muito presente no cenário evangélico brasileiro, irmãos, essa curiosidade por revelações que vão além das Escrituras. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque elas podem levar você para longe do verdadeiro Evangelho. Para longe do verdadeiro Evangelho. Você sabe o que é comum entre mormonismo, testemunhos de Jeová, islamismo, adventismo do sétimo dia? Sabe o que é comum com todas essas seitas? É que todas elas alegam ou surgem a partir de uma nova revelação que aponta um caminho de salvação alternativo. Não é só Cristo, ou não é mais Cristo. Tem outras coisas que você deve fazer. Tem outro caminho que você deve seguir. Todas elas, irmãos, surgem a partir de uma suposta nova revelação. E veja, ouça, e duas em específico: o islamismo
e o mormonismo, seus fundadores alegam terem recebido uma revelação de anjos. Você se lembra o que Paulo acabou de dizer? Ainda que um anjo do céu nos pregue um evangelho que vá além deste que receberam, seja amaldiçoado. Essas seitas, irmãos, perversas, surgiram, supostamente, a partir do anjo, que propôs um novo caminho de salvação, uma revelação a parte de Cristo. Todo suposto evangelho que tira Jesus Cristo do centro, que fere a suficiência das Sagradas Escrituras, deve ser rejeitado por você, meu querido. Você não precisa, preste atenção, você não precisa viver em busca dos segredos ocultos de Deus, não. Você não precisa de novas revelações para guiar você na sua vida. Porque tudo o que foi registrado nas Escrituras é suficiente para a nossa vida, salvação e piedade. Absolutamente tudo. E mais. Sabe qual é a maior revelação de Deus? A maior revelação de Deus já nos foi dada. O mistério antes oculto e que agora foi revelado por intermédio dos apóstolos e dos santos profetas. O mistério que os anjos anelam perscrutar nos foi dado a conhecer no Evangelho. Cristo é a última, a maior e a melhor revelação de Deus aos homens. Então, por que ao invés de você procurar por novos profetas, você não dá ouvidos ao grande profeta de Deus que é Cristo, que pela sua palavra nos aponta o caminho da salvação? Ao invés de buscar por novos evangelhos, querido, creia, se aprofunde no evangelho de Deus. E qualquer outra mensagem que faça acréscimos, que peça de você qualquer coisa além da fé em Jesus Cristo, você deve rejeitar prontamente. Você deve pegar sua Bíblia, lê-la e se apegar à sua mensagem de salvação, porque o evangelho desse livro, ele oferece salvação gratuita a pecadores e não exige deles nada além da fé para recebê-la. Toda mensagem que aponta noutra direção que não Cristo, que nos desvia da graça de Deus, deve ser rejeitada. Cuidado. Cuidado. E se empenhe para se aprofundar na maior revelação que Deus já nos deu. Cristo é a maior, a última e a melhor revelação que Deus dá de si mesmo. Cristo, o nosso Redentor. Eu concluo perguntando: por que você precisa do Evangelho? Talvez você se pergunte. Escute, porque não só aquele que anuncia um falso Evangelho está sob a maldição de Deus. Aqueles que rejeitam este Evangelho estão igualmente sob a maldição de Deus. Por isso, meus irmãos, o Evangelho é chamado de boas novas. Querido ouvinte, preste atenção. A salvação é oferecida de graça a você nesta noite e você pode ser alcançado por Ele. E no Evangelho, pecadores são aceitos, perdoados, não pelo que fazem, não pelo que são, mas por quem Jesus Cristo é, o Salvador perfeito. Eu exorto, creia nele e você será salvo. Receba este Evangelho e você será reconciliado com Deus para sempre. Do contrário, eu lamento informar, você amargará a maldição de Deus e sofrerá sobre o peso do seu juízo eterno. É o único nome dado debaixo dos céus pela qual os homens são salvos. É o único caminho de salvação. Não há outro evangelho. Os outros evangelhos vão afastar você da graça. Este evangelho salva você pela graça. Salva você pela graça. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, o evangelho foi anunciado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, dá-nos fé para que apeguemos-nos à Tua graça. E que jamais sejamos seduzidos e persuadidos por qualquer outro falso evangelho. Guarda-nos, ó Deus, na Tua graça. Maravilha-nos com ela. E agora, ó Deus, após o evangelho pregado, que sejamos, ó Deus, abençoados, nutridos pelo evangelho materializado, encenado na ceia do Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos irmãos,